gente, está começando mais uma grande temporada do EARCcast, comigo, Daiane Lorenzetti, e uma temporada super especial, porque pela primeira vez a Mostra Artefato vai ter uma cobertura completa. E nós, do EARCcast, estamos aqui para conferir tudo. E para lançar, nesse primeiro episódio, lógico, nós convidamos o CEO da Artefato e a nossa queridíssima franqueada de Goiânia. Bem-vinda, Andréia, bem-vindo, Paulo. Um prazer recebê-los. Quer dizer, um prazer estar aqui, né? Mas você que está recebendo. Não, estamos, né, Paulo? Pois é. Então, Andréia, é um ano importantíssimo. É um ano que a gente celebra 20 anos da nossa querida parceria com o André aqui em Goiânia, né? E meu pai, quando ele se aposentou, mais ou menos nessa época, ele era muito amigo do pai, do Pedro, e falou assim, olha, Paulo, de todas as nossas franquias, nossas lojas, tem uma família que você pode dar crédito sem fazer contrato, que é a família de Goiânia do Pedro. Né? Então, essa é uma homenagem muito linda. Boa, uma parceria muito boa, a família do bem, né? E a gente está muito feliz, e a André também, a gente vem crescendo juntos, né? É um ano importantíssimo porque celebra 20 anos de Artefato de Goiânia, e a gente começa a celebração dos 50 anos do Artefato. Inclusive, eu ia falar sobre isso aí. Que todo ano deve ser comemorado, lógico, mas 50 anos não é para qualquer marca, 50 né? anos do Artefato, né? Poucas marcas do mundo duram 50 anos. Sim. Então, a gente está celebrando os 20 anos, 50 anos, e também estamos celebrando o lançamento da terceira geração do Artefato, o Pietro e o Bruno, meus filhos, com a loja na capital do mundo, em Manhattan, na Madison Avenue, uma loja muito importante, que está todo o centro moveleiro mundial, estão naquelas 6 quadras ali, com a Madison 72, né? Então está Artefato, todos os italianos importantes do mundo, e eles estão lá. E como é para você, assim, ver essa passagem do seu pai, lógico, e agora passando para os seus filhos? Qual que é o seu sentimento? Eu acho que eu vi uma frase tão importante no Instagram essa semana, que fala assim que o seu pai é a única pessoa, o único homem que gostaria que você fosse melhor que ele. Né? Nossa, que forte. E é isso mesmo, né? Então eu espero que, eu já estou vendo o Bruno e o Pietro aí se destacando, e eu chego na loja de Manhattan, eu fico quieto, não posso falar nada, né? Porque eu não posso tirar autoridade, né? Porque é a loja deles, né? Sim. Desde a abertura, foi feita para eles, eles se mudaram para lá, alugaram o apartamento deles de Miami, nesse processo até a loja ficar madura. Então, eu chego lá, eles estão liderando a loja. Eles me perguntam, eu respondo. Mas se não me perguntam, eu fico... Paulo, deve ter mais ou menos 25 anos que vocês mudaram para Miami, não foi? Então, Miami a gente abriu em 2002, né? Então, são 23 anos. Quase 25 anos, eu lembro. Então, assim, como é quando você foi para poder realmente, né, montar um negócio e expandir fora, que também você poderia colocar um pouco como é que é ser recebido, né, em um mercado tão exigente, e agora está vendo seus filhos, né, fazendo isso, porque Nova York é muito diferente de Miami, o público. Como é que é isso? A nossa abertura de Miami ela foi muito planejada, ela foi muito pensada, que a gente não podia errar. Você nunca tem a segunda chance da primeira impressão, né? Verdade. Então, eu estudei, eu conheci as 430 lojas de imóveis que existiam no sul da Flórida naquele momento. Fui em todas elas e eu verifiquei o que deveria ser o nosso diferencial, para você entrar diferente. Sim. Se é mais um, né? Então, o Artefato sempre se destacou porque ela sempre foi diferente. E eu cheguei à conclusão que o grande diferencial nosso seria, além do bom serviço, que vou dizer que 90% das lojas que a gente foi na Flórida, eu entrei na loja, passei 15 minutos e saí, ninguém me deu nem um bom dia. Né? É bem cultural isso, né? Uhum. Então, Não sei, só sei que eu não acho. eu também não gosto, não. Eu acho que quando a pessoa entra no seu showroom é como uma festa, você tem que ser tratado, recebido, né? Celebrado, né? Sim. E é assim que a gente tem sucedido em todas as nossas lojas, né? Com um trabalho de super serviço, ser muito servil ao nosso cliente, né? Mas esse foi o primeiro passo. O segundo foi produto certo, com preço certo, ou seja, todos aqueles pontos de marketing, né? Produtos corretos, com preço correto. Mas o grande diferencial que eu estudei foi que ninguém tinha móveis à entrega imediata. E a Flórida, diferente de onde você mora, era um mercado de segunda casa. O pessoal ia lá passar férias, se animava, comprava um apartamento e queria já utilizar imediatamente, né? E aí eu falei, esse vai ser a nossa pegada. Então, quando eu fiz o pedido do showroom da loja, da primeira loja,
eu multipliquei esse pedido por 3 ou 4 vezes. E 3 ou 4 vezes. E aí, quando a gente abriu a loja, a gente conseguiu abrir a loja seguinte, entregamos em 2 semanas. Então, a gente foi a primeira e única loja na Flórida que tinha esse serviço de entrega imediata, pronta entrega. Né? Que bacana. E com essa mesma filosofia, a gente abriu em Nova York, 23 anos depois. Nenhuma loja de Manhattan tem estoque, a gente abriu uma loja belíssima e o nosso slogan lá é elegância em estoque. Elegância em estoque, entrega em 2 semanas. E com isso estão indo, o Pietro Bruno estão com muito sucesso em Manhattan. Então, Paulo, das minhas pesquisas, eu achei super interessante duas notícias, assim. Uma é que vocês foram os primeiros, a primeira marca a ter mostras próprias, né? Mostras próprias. E a outra questão também é a questão de ser a primeira marca brasileira a lançar os novos lançamentos antes da Feira de Milão. Correto. É isso? É isso mesmo. Então, a Mostra Artefato acho que está no ano 30 e alguma coisa, não sei exatamente lembrar agora precisamente. Próximo de 30 anos que a gente lançou a primeira Mostra Artefato, que foi na loja da Clube, na nossa flagship dos Jardins. E o trabalho da Mostra é realmente promover o talento brasileiro, né? Pegar os profissionais de decoração, tanto arquitetos de interiores como decoradores, e poder mostrar o trabalho desse profissional para o público que vai ao nosso evento. Então, cada um tem um estilo. Tem gente que é mais clássico, tem gente que tem um estilo mais transicional de decoração, mais orgânico, ou seja, tem N estilos e a amostra é muito eclética. Então, quando você passeia numa amostra, como que é a Amostra de Goiânia, você vai verificar quantos espaços temos aqui? 10. Temos 10 espaços. Você vai ver 10 estilos completamente diferentes um do outro e você vai se identificar com aquele estilo. Você vai acabar contratando o profissional com quem você vai se identificar o seu estilo de decoração. E isso funciona muito bem, porque a gente promove o trabalho dos profissionais, em contrapartida, eles consomem mais nossos produtos. Então, é uma relação muito positiva, cíclica, que vem acontecendo há 30 anos. E esses 30 anos a gente revelou muitas pessoas. Hoje, a designer de produtos artefato, a Patrícia Anastassides, que é um grande talento mundial, faz talvez os melhores hotéis do mundo, ela foi lançada na Mostra Artefato. Bacana. Né? Então, muitas vezes a pessoa tem muito talento, mas não tem a oportunidade de se lançar. Então, a Artefato lançou, vou te dizer, mais que 300 talentos nacionais em suas mostras e mantém esse processo de uma maneira muito positiva, né? Esse ano mesmo temos vários profissionais que estão fazendo a mostra pela primeira vez. 3. Né? 3 profissionais. Então, com certeza vai continuar esses lançamentos. Sim, sempre temos. E sempre temos que abrir espaço para a nova geração, para os novos talentos, né? É muito importante isso e também manter os consagrados. Então, é um trabalho muito legal, porque você vê... É incrível, né? Como essa poltrona, por exemplo, você trocou essa poltrona, colocou um outro tecido, outro acabamento, numa caixa completamente, é outro produto. Então é muito importante que os nossos clientes podem perceber, os nossos vendedores, como é que um produto pode ser colocado de uma maneira diferente no seu espaço. Falando nisso, a gente sabe, né, que os produtos da Artefato são altamente personalizáveis, mas quando você tem uma excelência na parte artesanal, que nós temos muito, né, Paulo, e com a alta tecnologia, como é que essa complexidade toda dentro de uma fábrica de 90 mil metros quadrados, como é que essa engrenagem toda funciona? Olha, eu tenho um orgulho da nossa equipe, é uma equipe das melhores equipes do mundo, com certeza a melhor do Brasil, que faz essa máquina rodar. Temos 1.300 colaboradores dentro da nossa fábrica, que faz todo o processo, do começo ao fim. Compra-se madeira certificada, entrega-se produtos em Nova York, em Goiânia, onde quisermos. Então, a engrenagem é linda e a beleza disso é você trabalhar com artesões, né? O nome diz artefato, que muita coisa é fato à mano, porém aliada à tecnologia atual de acabamentos e processos, essa coisa toda. E a Artefato é a única empresa do Brasil que dá 5 anos de garantia nos seus produtos, no matter what, né? Então, na estrutura do produto, em toda a fabricação do produto. Tecido não, que é uma coisa muito de desgaste, né? Mas produtos artefatos são garantidos em 5 anos. E se passar de 5 anos, fala comigo que talvez eu troque. A nossa filosofia é cliente feliz. Né? Cliente feliz, não importa muito. Troca, resolve, arruma e tá bom. Eu quero que a pessoa tenha orgulho de falar assim, isso aqui eu tenho um produto artefato. Como eu vejo muitas vezes nossos amigos falam assim, eu tenho clientes, cara, que vêm aqui e eu converso com eles. Ontem mesmo eu conheci um cliente em Brasília, ele falou assim, Paulo, eu tenho um sofá teu há 28 anos, desde que eu casei com a minha mulher. Olha que delícia.
Cara, troca! É caro trocar de mulher, mas troca o sofá, pelo amor de Deus. Quer dizer, Vamos trocar. então a qualidade realmente é muito boa. Até pegando esse gancho de excelência, né? Em tudo, faz parte do DNA da Artefato, em produtos, em atendimento. Tem que ser. Como manter esse padrão, mantendo uma marca internacional, né? Como manter esse padrão em todas as lojas? É o processo permanente de treinamento. Né? Isso. A gente tem reuniões mensais, eu venho de Miami todo mês, me reunir com o meu CEO, com meus diretores de fábrica. Você mora em Miami. Eu moro em Miami. Certo. Mas eu venho todo mês para cá, a gente faz um roadshow nas lojas, nesse momento a gente está fazendo aqui no Centro-Oeste. E eu tenho os meus relatórios básicos, eu quero saber o seguinte, percentual de qualidade, percentual de atraso, percentual de excelência, e vamos trabalhar o foco daquela questão, né? Para sempre manter números assim, baixíssimos, muito melhor do que o mercado todo. Paulo, outra pergunta também. São 6 franquias pelo Brasil. Cada um tem as suas particularidades, cada um tem o seu jeito, tem uma coisa ou outra. O que você destacaria aqui de Goiânia? Olha, as franquias são muito importantes porque a gente trabalha com o topo da pirâmide, né? A gente trabalha com a alta sociedade de cada cidade. Então é muito importante a franquia para mim porque a dona da loja conhece a cliente que está entrando. Sim. Que vai ser muito mais bem tratada do que uma gerente em outra loja. Porque a pessoa sabe quem é, como é que vai e tal, não sei o quê. Então, o relacionamento, eu faço questão de ter o franqueado nas lojas longe de São Paulo, que é o nosso eixo, porque justamente a gente pode focar na excelência de atendimento, né? Então, o André, ela, basicamente, eu nunca tive uma reclamação em 20 anos de um cliente que falou assim, fui mal atendido. Eu ia acabar de perguntar, assim, o quão torna a Artefato Goiânia especial? Você já me respondeu, André. Mas as nossas lojas, outras franquias também não é diferente, mas a André tem uma excelência. A André ela tem um olho muito parecido com o meu. Ela vem na loja que ela está olhando aqui, ela está olhando aqui, ela está olhando aqui. Isso é coisa de dono. Por melhor que seja o gerente que eu possa ter, nunca vai ter o olho da dona. Verdade. Então, isso é muito importante. Eu vi aqui, não tinha uma almofada fora do lugar quando eu fui sentar. Ou seja, né, os detalhes. E trabalhar com marketing de luxo é isso, né? Atenção aos detalhes. E atenção ao cliente, porque isso de você colocar uma pessoa da própria cidade, isso faz com que tenha personalidade também, né? A marca, ela já tem toda a estrutura dela, mas aquele jeito de como é que a gente recebe, a maneira de cada local, é isso que eu acho que é a personalização da franquia, né? Exatamente. Paulo, a Artefato está entrando agora no mercado imobiliário, já tem 5 anos. Como é que são essas grandes marcas que têm o seu nome, né, junto com esse mercado? Como é que isso acontece e por quê? Morando em Miami, eu verifiquei que talvez tenha sido o primeiro mercado mundial de real estate, talvez junto com Dubai, que começou a fazer uma colaboração, um collab com marcas importantes nos edifícios. Né? Primeiro cria-se um lifestyle definido pelo imóvel. Né? Então, eu vi lá, sendo criado em Miami, o edifício da Porsche, mas tinha um porquê. Tinha uma garagem que ia no seu andar, não tinha uma história de carro, efetivamente, no carro. Criou-se outros prédios com Armani, então todo o trabalho de coordenação cromática do prédio foi feito pelo próprio Armani. Então cria-se um storytelling, mas o mais importante para o cliente que está comprando aquele imóvel, que nem foi construído ainda, a pessoa já entendeu aonde ele vai morar, qual é o lifestyle daquele imóvel. E Artefato passa muito bem, com essa história de 50 anos de qualidade, passa sofisticação, passa elegância, passa atenção aos detalhes. Então o cliente que compra o produto Artefato, que hoje nós já temos 7 edifícios assinados, branded, assinados com Artefato, é onde eu coloco a coisa mais importante que eu tenho na minha vida profissional, que é a minha marca. Né? Meu pai, quando ele foi se aposentar, ele falou assim, cuida da sua marca e do seu nome. Eu costumo dizer... Porque é a coisa mais importante que você tem. Com certeza, sem nome, tudo. sem credibilidade, acabou a sua vida. Né? A gente fala assim que acima de tudo e de todos está a marca, né? Então eu fiz questão de, nesses 7 empreendimentos comerciais, eu estar ligado a pessoas corretas, pessoas sérias, pessoas que vão entregar o que prometeram, porque no final o que vale é aqui, é o que você fala. Né? Então a gente começou com um trabalho bonito na Praia Brava, em Santa Catarina, o Artefato Towers, 230 unidades, com vista ao mar lá do litoral de Santa Catarina, que foram vendidos basicamente em 60 dias. E esse histórico de sucesso ecoou pelo mercado, e aí o próximo foi em São Paulo,
com Elbor Artefato, 21 unidades na frente da nossa flagship, a Doc Lobo, ali, Que bacana. que assim foi vendida de uma maneira rápida, com um valor agregado muito importante. Agregou-se valor ao produto, pôde-se vender por mais caro, porque não tinha só custo, tinha valor o produto. Né? E depois, no Rio de Janeiro, a gente fez uma parceria com o hotel, com o Grupo Opportunity, que tem o Hotel Glória, que eles fizeram o Residencial Glória, com a vista mais linda do Rio de Janeiro, que é ali o Pão de Açúcar, aquela parte de baixo, toda a Marina da Glória. Foi vendida num final de semana. Aí, Curitiba, um projeto lindíssimo, que é um jardim de uma família de músicos, de maestros, que eles conseguiram há 50 anos atrás, eles tinham uma chácara, Que lindo com 16 isso. araucárias, Não e a sabia. cidade, em 50 anos, foi englobando a chácara deles, no centro de Curitiba, Batel, é como se fosse o centro aqui, não sei qual que é o bairro mais importante residencial aqui, mas comeu, acho que... Aqui é o Marista, né? Eu acho que é o o Marista. Então, imagina que tinha um quarteirão aqui com Sim. uma floresta. Gente. Então, a consultora, nossa parceira, conseguiu comprar, adquirir essa... Primeiro que veio com uma história linda, uma energia linda, de 50 anos de musicalidade. Né? 3 gerações de maestros da Orquestra Sinfônica do Paraná moraram naquela residência, Nossa. nessa casa. E a gente conseguiu, então, são 3 torres que foram engendradas nas araucárias, que são proibidas de serem cortadas, as árvores araucárias, ainda no final de semana. Ai, que chato. Que chato. Foi que chato. E então a gente está muito feliz. O último projeto que a gente fez agora, bom, aí teve o de Miami, né, em Bay Harbor, que chama Origin Artefato, um prédio boutique, 29 unidades, e cada unidade com uma marina de barco na porta. Assim, você pode Ou ter. seja, cada um com a sua Lógico, particularidade. e cada um o a gente seu- faz uma parceria com um decorador, um arquiteto de interiores que tem a ver com aquele projeto. O de Miami, por exemplo, a gente contratou a Carla Gilliam. Carla Gilliam é uma arquiteta brasileira que mora em Miami. Que ela ganhou o prêmio da melhor designer de iate do mundo. Imagina, uma brasileira, aqueles iates de 100 metros, Sim. 150 metros. Uma brasileira ganhou o prêmio de melhor iate designer do mundo. Então a gente contratou ela, que tinha tudo a ver com o tema náutico desse prédio, e ela fez fazer. todo o interior design, é uma maravilha. E ela tem peças assinadas ela, junto dentro com da o lançamento, Artefato, ela que eu lançou- tenho ó, na minha casa. Ela lançou uma linha náutica que também Sim, pode ser que pode, usada. É uma maravilha. como eu. Paulo, E só o último, que é tá o mais ótimo. legal, que eu falei assim, a gente veio bater na nossa porta e falei, eu quero fazer com vocês, eu tenho que ter o nome Artefato, e um projeto no Nordeste, um Agora. projeto em Alagoas, na famosa Praia de Milagres. E eu achei que ia ser um projetinho de 2, 3 casas, 99 casas na areia. Lindo. Você Local. chama Casa Mar Artefato, que eu fui felizado de comprar a segunda casa. Ó, Vai ser a casa de todos os nossos parceiros Artefato. Opa, ó. Ó, coisa boa. E talvez a praia mais bonita do Brasil, assim, tem umas piscinas naturais, assim, São- realmente um é muito bom lá. É um projeto realmente que tocou meu coração. Mas todo esse trabalho começou quando eu fiz uma parceria, quando teve a quebra no mercado imobiliário dos Estados Unidos, em 2009, que quebrou tudo, foi um desastre. As consultoras ficaram desesperadas porque todos os prédios prontos, os clientes cancelaram a compra, porque não tinha financiamento de banco. E quem salvou Miami naquela época foram os brasileiros. Os brasileiros compraram Miami em 2000. Todo mundo se lembra que alguém comprou alguém em Miami, Sim. porque era super barato. eu O estou dólar, lembrando, sim. A relação dólar, que era 1,60, com o preço de Miami e tal. Os brasileiros invadiram, ganharam muito dinheiro comprando Miami naquela época. E a Artefato fez um acordo com as consultoras e imobiliou mais de 400 apartamentos Gente. prontos. Os brasileiros, a gente fazia um roadshow nas nossas lojas, vendemos para os brasileiros. O Artefato salvou algumas consultoras em Miami e até hoje essas consultoras trabalham com Artefato na venda de produtos prontos para novos clientes. Né? Então, e aí começou minha relação com consultoras que a gente não tinha e foi crescendo e eu comecei a entender direito e tal. E aí o ano que vem, quando eu fizer 50 anos, a gente vai lançar a Artefato Real Estate, a gente vai começar a fazer prédios nossos também, em parceria com essas consultoras já importantes, que eu não quero inventar a roda, mas a Artefato agora vai fazer investimentos pessoais na parte imobiliária. Então, Que coisa Isso. boa, É. que delícia. Parabéns. Então, Que é uma, história, né? é uma nova paixão e mas uma é coisa tudo que ligado, você né? está... Porque a gente tem a ver com o imóvel tem a ver com a Você vai criando um decoração. ecossistema. Sim. Lógico, então é uma sim. sinergia muito importante. Mas é uma coisa que parece que é uma coisa nova, né? É. Então, isso é Vai muito bom. acontecendo, as coisas vão acontecendo naturalmente, assim. É. E depois do Casamar de Milagres,
semana passada, no dia da inauguração do nosso evento de São Paulo, a gente inaugurou uma torre especialíssima que chama-se Altitude por Artefato nos Jardins de São Paulo. Qual que é o diferencial dela? Ela simplesmente ela vai ser a torre mais alta da cidade de São Paulo. Não em números de andares, mas ela está no ponto mais alto de São Paulo, na Avenida Paulista, entre a Consolação e a Jaú, no ponto mais alto, destacado daquela malha de prédios, e os 43 andares desse prédio têm vista totalmente aberta para São Paulo. 4 lados, parece uma vista de helicóptero. 360. 360 graus. O rooftop que vai estar acima desse prédio vai ser o ponto residencial mais alto da cidade de São Paulo. Que luxo. Que delícia. Uma vista de helicóptero. De um lado você vê o Pacaembu com o pôr do sol, do outro lado a Avenida Paulista, todo aquele, né, o espigão da Avenida Paulista, os jardins, o centro de São Paulo. Então esse é um projeto que nos encheu de orgulho, são só 99 unidades, que realmente é um diferencial. É o prédio mais alto da cidade de São Paulo. Que delícia. Realmente é uma história para realmente se encher de orgulho. E quando a gente fala em artefato, a gente está aqui falando para os ouvintes do EARCcast também, temos novos profissionais, né? Muitos novos profissionais. E a empresa, com 50 anos, é uma empresa conhecida também fora do meio. Por exemplo, a gente fala com clientes, pessoas, amigos, todo mundo conhece Artefato, né? Assim, é uma marca que todo mundo conhece. Como a gente consegue, o que você poderia falar para essa nova geração que ainda acha Artefato uma marca quase inacessível por conta da tradição, do luxo, e a gente sabe que não é isso, a gente sabe o quão receptiva é a loja, a marca, mas tem um pouco ainda disso. E a Andrea, por exemplo, trouxe uma nova geração incrível, aqui os projetos estão incríveis. O que você poderia falar para essa nova geração? O bom de ter 50 anos é que tem 50 anos. E para a geração nova, talvez uma empresa que tenha tantos anos não seja uma empresa de vanguarda, que está completamente equivocado, né? Porque o que a gente mais trabalha é vanguardismo. Então, cara, o único jeito é a gente fazer esse trabalho de apresentação, a mostra de decoração, as aberturas dos showrooms, a mídia social, mas eles vão chegar lá. Quando chegar no momento, eles vão ter um móvel artefato e vão se orgulhar deles. Isso, e vão ter um grande prazer, né? Não é isso? Paulo, uma pergunta minha, o que nós temos de surpresa agora para esses 50 anos agora? Surpresa é surpresa, Não, né? eu estou louca, porque eu estou sabendo... mas eu estou sabendo que é muita coisa bacana que vocês estão... Vai ter muita atividade, mas tudo focado, ligado ao mundo das artes. Né? Então, a história do fato à mano, o artefato, então a gente está fazendo um trabalho todo ligado ao mundo das artes, talvez uma coleção 1/50, são só limitados a 50 peças de cada um para ser artigos colecionáveis, objetos de arte, com vários artistas do Brasil todo. Eu até vou falar com o André quem que a gente pode pegar aqui de Goiânia para fazer um collab, porque a gente vai lançar tudo isso no final do ano, quando a gente começa a celebrar os 50 anos. Vai ser várias atividades, eu estou sendo bem criativo. Tenho certeza. Assim, é um prazer receber você no EARCcast, André, que eu conheço há quase 20 anos também. Já sou fã, agora virei fã também. E desejo mais 50 grandes anos para vocês. Muito obrigado. Viu? Parabéns por tudo. Obrigada. É isso aí, gente. Seguimos, porque teremos mais 10 episódios, cada episódio diferente, onde a gente entrevista o profissional, autor, né, André? E a Andréia me acompanha nessa jornada, né, André? É isso aí. É isso aí. Então, até o próximo.